Bom, amigo vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Último vídeo dessa segunda-feira, uma segunda bastante agitada no nosso Vasco da Gama, segunda de reapresentação no CT Moacir Barbosa, segunda de convocação de Carlo Ancelotti, também segunda, amigo vascaíno, de muitas surpresas para o torcedor. Vasco que segue o seu planejamento não para 2025, mas já para 2026. E colocou na lista uma grande prioridade: comprar um zagueiro, um valor superior a 30 milhões de reais. É muita grana na mesa e eu vou explicar também isso para você aqui neste vídeo. Amigo vascaíno, você terá pela frente um Boa Noite Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, nosso terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, se você ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, né? Sem muita enrolação, amigo vascaíno, falar logo sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui nessa segunda-feira à noite falando sobre a programação do Vasco da Gama, tá? O elenco Cruz Maltino que nessa segunda-feira se reapresentou no CT Moacir Barbosa após uma derrota para o São Paulo ontem em São Januário. O Vasco da Gama voltou hoje às atividades no CT pela parte da manhã. Apenas os atletas que não iniciaram a partida ontem trabalharam em campo. O restante, os titulares, fizeram aquele tal do regenerativo, né? Um trabalho de recuperação mesmo, olhando a partida da próxima quarta-feira, e amanhã, na terça, será o único dia de treino que o elenco do Vasco da Gama terá antes da partida contra a equipe do Botafogo. Um treino importante, essencial, até porque o jogo de quarta-feira é um jogo de 6 pontos. O Vasco vencendo, hoje tem 42, vai a 45, e vê o Botafogo acima com 48. Ainda fica, né, com essa expectativa, esse sonho de chegar à Libertadores do ano que vem. Infelizmente, o técnico Fernando Diniz pode ter até 3 desfalques para essa partida. Até o momento, há uma possibilidade ainda não confirmada do Barros ser desfalque. O jogador ficou, inclusive, de fora do treino de hoje. Tem um edema não, né? Perdão, o início de lesão ali no joelho. Ele sofreu uma pancada, então tá dolorido. Amanhã vai ser feita uma avaliação melhor para entender a situação do jogador. É um nome que o técnico Fernando Diniz conta muito. E além dessa incerteza com relação à presença do Barros, tem a certeza com relação à ausência de Nuno Moreira e também do Paulo Henrique. Paulo Henrique, que foi convocado para a seleção brasileira hoje, é um atleta de, assim, importância ímpar para esse elenco do Vasco. Olhando para números, o Paulo Henrique em 2025, vestindo a camisa do Vasco da Gama, ele tem 50 jogos, 4 gols e 6 assistências, 10 participações em gols, é muita participação em gol para um lateral, 60 passes decisivos, 390 duelos ganhos, 159 cortes, 114 desarmes. Então é um jogador que vai fazer falta, sem dúvida, para o técnico Fernando Diniz para a partida dessa próxima quarta-feira dentro do estádio Newton Santos. Um Vasco que vai chegar desfalcado e um Vasco que vai chegar com o seu torcedor tendo a incerteza de qual será o Vasco da Gama que vai entrar em campo. É o Vasco que venceu o Cruzeiro? É o Vasco que venceu o Bahia? É o Vasco que venceu o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista? O Vitória daquela forma em São Januário? O Fluminense dentro do Maracanã com autoridade? Ou é o Vasco que perdeu ontem para o São Paulo de uma forma desorganizada, sem o estilo de jogo? Uma barata voa dentro de São Januário? É uma dúvida. Inclusive, o técnico Fernando Diniz foi até um pouquinho criticado
depois de atuação do Vasco da Gama de ontem. E o Casemiro, amigo, o Casemiro da Cazé TV, ele falou sobre o que ele, como jornalista e torcedor vascaíno, achou sobre a derrota de ontem. Se liga só. Honestamente, honesto, tem que respeitar o Campeonato Brasileiro, cara. Tem. E não vou dizer que teve soberba, não tem nada disso, tudo faz parte. O Vasco ganhou 4 jogos seguidos, cara. Assim, você ganhar 5 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro é muito difícil. Não acontecia com o Vasco só no Brasileirão desde 1997, aquele time absurdo. Difícil. Então, assim... O Vasco tem uma das 3 melhores campanhas do retorno, pô. Eu acho que aí a gente vai avaliar. Eu não vou ser esse cara que agora vai chegar aqui, vai tacar pedra no Diniz, ou vai tacar pedra nesses jogadores, porque os jogadores do Vasco são os mesmos que colocaram a gente nesse momento de felicidade. A torcida do Vasco está num momento de felicidade. Foram esses caras. E foi o Fernando Diniz. Agora, o que a gente sempre cita, o ponto alto do dinizismo é maravilhoso. É maravilhoso, porque você sonha, porque você se diverte, porque você zoa. Legal. O ponto baixo irrita muito. Hoje foi ponto baixo. Hoje foi ponto Agora, baixo, cara. Só que eu não posso ser injusto, cara. O Vasco fez a mesma coisa contra o Vitória e ganhou. E aí eu zoei o plantão. Então agora eu não posso chegar aqui e falar que isso que ele fez é inaceitável, é uma merda. Porque quando o Vasco fez e deu certo, eu falei, show. Mas o ponto baixo... Você entendeu? Não, eu concordo Eu não contigo. posso chegar agora e falar assim, porra, o Diniz fez um negócio, é absurdo. Porque ele já fez, já deu certo e eu já comemorei 3 pontos. Eu acho que o ponto baixo, pra mim, ele não foi o jogo todo. Ele foi durante, assim, 30 minutos, assim, que ele realmente eu acho que ele se equivocou. Ele se antecipou demais do que ele fez. Ele não precisava fazer. Mas o Vasco contra o Vitória, começou bem o segundo tempo. Bem, contra o Vitória, o Vasco precisava daquela mudança, precisava se abrir todo e ir pra dentro. Beleza. Hoje, o Vasco estava muito bem no jogo, no início do segundo tempo, pressionando, e aí ele começa a abrir o time, e eu acho que ele já, com todo respeito, ele já começa a abrir da forma errada. Amigo vascaíno, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras de Casemiro sobre a opinião dele com relação à partida do nosso Vascão. Uma grande surpresa, Casemiro aí até elogiando ao Vasco da Gama e pedindo uma espécie de calma ao torcedor. E aí, vale a pena ter calma ou não? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E amigo, falando em calma, é algo que hoje o Vasco da Gama não tem, principalmente olhando para a temporada de 2026. O Vasco ele tem as suas pretensões, o Vasco ele tem os seus objetivos e o Vasco ele já já prepara um planejamento para a próxima temporada. Hoje temos dentro do elenco um zagueiro de 26 anos de idade, jovem, colombiano, que teve no time do técnico Fernando Diniz um impacto imediato e fez valer o esforço que o próprio Vasco da Gama fez para tê-lo, né? Um atleta que pertence ao Galatasaray, um jogador que chegou a enviar um médico do departamento de futebol do Vasco. O Vasco enviou um médico, né, para a Turquia, junto ao atleta realizar exames médicos. Os resultados foram aprovados lá, sanaram qualquer dúvida, né, que pudesse haver com relação à questão física do atleta, e ele, dias antes, que quase fechou com o clube da Rússia, acabou fechando com o Vasco e hoje é um atleta indispensável, né? Carlos Cuesta é diferenciado. Carlos Cuesta é um jogador que hoje mostra muito, e é sobre ele que eu quero falar aqui com vocês. Um atleta que está emprestado ao Vasco da Gama, tem um contrato com o Cruz Maltino apenas até o final do ano, por incrível que pareça. O contrato do Carlos Cuesta é um contrato curto com o Vasco, mas nesse contrato feito entre Vasco da Gama e Galatasaray pelo zagueiro, há a possibilidade de prorrogação de empréstimo até o final do ano que vem, com o Vasco pagando mais 9.700.000 reais. O Vasco até o momento pelo empréstimo até o final desse ano paga ao Galatasaray 4.700.000. Só que tem uma questão aí na mesa, amigo. Além dessa opção de renovar o empréstimo, o Vasco também tem a opção de compra do jogador. E é o que o Vasco da Gama quer. O Vasco hoje tem por objetivo manter o zagueiro colombiano para a próxima temporada e não através de uma renovação do empréstimo, mas sim através de uma opção de compra. Há no seu contrato uma opção de compra no valor de 36.060.000 reais. E é o que o Vasco da Gama tem por objetivo fazer nesse momento. Comprar Carlos Cuesta. Uma ação do jornalista Ekren Knur
é que as negociações elas já acontecem e devem avançar até o final do ano para que Carlos Cuesta venha a ser o primeiro reforço de fato do Vasco da Gama, a primeira contratação, a primeira compra do Cruz Maltino olhando a temporada de 2026. O objetivo do Vasco é manter o zagueiro colombiano após o término do seu empréstimo, que se dará agora, no dia 31 de dezembro de 2025. Uma baita informação, é a prioridade hoje do diretor executivo Admar Lopes a renovação de Cuesta, assim como também a situação de Robert Renan, o zagueiro que tem contrato com o Vasco apenas até o meio do ano que vem, Matheus França e alguns outros atletas que hoje se encontram dentro do elenco do nosso Vascão. O Vasco focado e já planejando a temporada de 26. Boa notícia, amigo. Concorda com a compra do Cuesta? Vale a pena aí pagar 36 milhões de reais pelo atleta? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Show? Amigo, agora eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo dessa segunda-feira, mais curtinho. Amanhã às 7 em ponto, eu tô aqui novamente com aquele nosso Acorda Vascão e contando, é claro, muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.